A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados e queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, nossa videoaula, onde nós estamos ministrando a Palavra de Deus e falando sobre o nosso segundo trimestre, que traz como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nosso comentarista é o pastor Zé Gomes. E nós estamos já na lição de número 9, que será dada no nosso próximo domingo, dia 2 de junho, e estaremos tratando sobre o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Durante todo esse trimestre, nós estamos falando dessa caminhada, dessa jornada até chegar ao céu. E nessa trajetória, nós teremos muitos obstáculos, irmãos, e muitas dificuldades, porque a porta é estreita e o caminho também é apertado. E não obstante isso, ainda temos todas essas provações e tentações pelo caminho. Mas louvado seja Deus, porque nós vemos que o nosso Deus tem também disposto para nós armas espirituais para a luta, para a batalha, tem nos dado o seu Espírito Santo, tem colocado à nossa disposição a sua santa palavra e as armas espirituais da oração e do jejum e todas aquelas demais elencadas em Efésios 6, para que nós pudéssemos guerrear e vencer as nossas guerras e as nossas batalhas na força do nosso Deus. Então louvamos a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado. Muito bem, quero mandar o nosso abraço para todos os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, em todo o nosso Brasil e no mundo, que Deus possa abençoar meus irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa videoaula, que Deus também possa abençoar ricamente a todos os nossos companheiros, pastores que estão pastoreando as nossas igrejas aqui no estado do Amapá, na cidade de Macapá. Que Deus possa abençoar o pastor Josué aqui no Templo Central. Também abençoar o pastor Adielson, juntamente com toda a igreja aqui no Novo Horizonte. Também abençoar o pastor Josivaldo, no Novo Horizonte 2, que Deus possa abençoar ricamente. Pastor Luan Lameira, Deus abençoe o irmão ali no Curiaú. E também o pastor Gilmar, Deus possa abençoar ali no IP. E os irmãos que congregam ali no bairro São José, juntamente com o pastor Benedito, nosso abraço. Pastor Kleberson, Jardim 1, pastor Elber, no Jardim 1. Nosso grande abraço para todos os nossos irmãos. Pastor Edilson Dutra, no Infraero 1, pastor Adriel, também ali no Infraero 1, estão levando a palavra de Deus. Deus possa abençoar meus companheiros poderosa e ricamente, meus amados. Nosso abraço também vai ao nosso pastor presidente da nossa Convenção Nacional das Assembleias de Deus, pastor Elcio Monteiro, juntamente com a sua esposa, missionária Nazaré, por extensão a toda a mesa diretora. Que Deus possa abençoar nossos companheiros, também a diretoria do campo de Macapá, pastor Adilson Costa, pastor Marivaldo, missionária Gleice. Deus abençoe nossos amados e queridos irmãos. Eu também gostaria de mandar o meu abraço carinhoso sempre à minha família amada, a missionária Vivian, meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel. Que Deus possa abençoar poderosamente a todos vocês de uma forma especial. Quero também mandar meu abraço à minha mãezinha, missionária Raimunda, dona Raimunda, Deus abençoe ela, minhas irmãs em Cristo. Deus possa abençoar vocês também. E que grande seja a graça e a misericórdia de Deus sobre todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Textual: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Eu vou repetir. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 11.
É a nossa leitura bíblica. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja o nome precioso de nosso Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Espírito de Deus, que tem nos confortado com palavras tão alentadoras e fortalecido a nossa vida para que nós venhamos continuar nessa jornada até chegarmos ao céu. Nesta lição veremos que o crente é desafiado a todo momento, a todo instante há um desafio. Um desafio que tem, por vezes, a intenção de nos parar, de nos desviar do caminho, de nos levar a abandonar a fé em Cristo, de nos levar a se distanciar de Deus. No entanto, o nosso Deus, através da pessoa bendita do Espírito Santo, nos reveste do seu poder e da sua força para que nós possamos prosseguir nessa caminhada. E mesmo passando por muitas lutas, dificuldades e obstáculos, mesmo assim, o Senhor nos dá a força necessária para que possamos alcançar as promessas que Ele tem nos feito e possamos chegar na cidade santa, que é o nosso alvo. Louvado seja Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos prosseguir servindo a Deus e louvando o nome do Senhor durante todo o percurso dessa jornada. A tentação é uma das ferramentas utilizada pelo nosso adversário para tentar nos arrancar da presença de Deus, para tentar nos tirar, nos desviar dos caminhos do Senhor. E é dessa forma que o tentador luta, nos confrontando durante todo o período desta jornada, para nos afastar de Cristo e para que percamos a nossa salvação. No entanto, o nosso Jesus nos ensinou a orar e a vigiar. Durante toda essa nossa caminhada, nós precisamos, irmãos queridos, vigiar e orar. Essas duas ferramentas que nós já aprendemos lá nas armas espirituais, tão necessária para que nós venhamos vencer as nossas lutas, elas estão à nossa disposição, para que possamos tomar posse delas, para vencermos as nossas tentações e provações pelo caminho. Nós vemos que a tentação, ela está posta nesse nosso percurso, e o inimigo se utiliza dela exatamente para nos fazer fracassar. Porém,
temos que ter a certeza no Senhor de que todas elas são extremamente humanas. Tudo está na esfera humana. E aí, o Senhor nos dá o escape necessário. Eu quero já destacar 1 Coríntios 10, 13, porque esse texto vai falar exatamente desta esfera. Nós já vamos adentrar na esfera humana. Mas eu gostaria de destacar primariamente esse texto. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possas suportar. Veja esta palavra tão abençoada do nosso Deus. O apóstolo Paulo nos ensinando pelo Espírito Santo que, não obstante passarmos pela tentação, o nosso Deus declara que Ele não vai nos deixar ser tentado acima das nossas forças. Não, Ele não deixará de forma nenhuma. Todas as tentações, elas são na esfera humana e não podem passar disso, porque Deus já determinou e decretou, dizendo que Ele não deixa jamais. Muito pelo contrário. Antes, a Bíblia está dizendo que quando a tentação vem, o Senhor também nos dá o escape. Se vem a tentação tentando bloquear a nossa jornada, Deus abre uma porta de escape para que nós possamos vencer as tentações, para que nós possamos suportar as tentações e então vencê-las. Louvado seja o nosso Deus. É muito importante a gente entender isso, né? Por quê? Porque o nosso Deus sempre abrirá uma porta de escape, sempre haverá uma saída, sempre Deus vai disponibilizar para todos nós, por mais difícil que seja a luta, a tentação, a dificuldade, o obstáculo, o problema, Deus sempre nos dará um escape. Deus sempre estará com uma porta disponível para que possamos escapar, suportar, vencer. Quando nós falamos de tentação, que é um dos piores obstáculos nessa nossa jornada, temos que ter em mente que esta palavra, tanto no hebraico como no grego, ela quer dizer teste, submeter à prova, provação. A tentação, ela vem exatamente com esse viés de nos avaliar, de nos testar, de nos submeter à prova. O comentarista diz que a tentação é um experimento, um teste ou uma prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter o prazer ou lucro. Esse é o conceito que ele dá. A tentação é exatamente isso. É esse teste, é essa prova que nós enfrentamos durante esta jornada. E ela tem dois viés, ou duas vias. Uma, originalmente no diabo. Por quê? Porque ainda que o nosso Deus nos faça passar por provação, todavia, ele não é a origem, nele não está a origem da tentação. Não. Tiago, ele vai declarar isso de forma muito clara, daqui a pouco nós vamos ver. Então a tentação, ela tem duas vias. Primeira é o diabo. Por quê? Porque o diabo, quando o nosso Deus permite nós nos submeter na tentação que é provocada pelo diabo, o diabo tem a finalidade de nos destruir completamente. Ele tem a finalidade de nos desviar da rota. Nós não estamos no caminho que vai nos levar ao céu, sim, um caminho apertado. Estamos. Pois é, quando Deus permite o diabo nos tentar, quando o Senhor permite, o inimigo vem com a sua tentação e toda a finalidade, todo o propósito, todo o objetivo é nos desviar da presença de Deus e nos levar a desobedecer a palavra de Deus. Note isso. Note isso.
desobedecer a palavra de Deus. Sempre o diabo tentará nos desviar do propósito de Deus na nossa vida, sempre. Sempre. Mas, pastor, Deus nos prova? Sim, Deus nos prova. E nós vamos falar sobre o sentido pela qual Deus nos faz passar por avaliações, por provações. Segunda via é a do homem, o ser humano, dentro do ser humano. Quando nós passamos na lição anterior falando sobre os inimigos do cristão, nós tivemos lá dois inimigos externos, que são exatamente o diabo e o mundo. Mas nós tínhamos lá um inimigo interno muito perigoso, a carne. A carne, e eu declarei naquela ocasião, a pecaminosidade humana. A carne, a pecaminosidade humana. O ser humano, dentro do ser humano, algumas coisas, como as obras da carne, os desejos da carne, os vícios, isso também nos levam a uma tentação muito grande. Os nossos desejos, amado. Lembre que a Eva, ela foi primariamente tomada pelo desejo, pela cobiça. Essas coisas surgem dentro do homem por causa da sua carne, por causa da sua natureza pecaminosa. E não importa se ele não é um cristão ou se ele é um cristão. Não importa. Por quê? Porque esses desejos virão para nos tentar a todos. Daqui a pouco nós vamos ver que todo mundo, não tem escape. Nem Jesus escapou. Todos nós somos tentados. E nós vemos que essas duas vias de tentação, elas sempre estão na esfera humana. Por mais que a origem venha de dentro do homem, mas pega sempre os sentidos, os desejos humanos. E a mesma coisa acontece quando ela provém externamente, que é do diabo. Também o diabo vai tentar nos apanhar nos nossos sentidos. Nós vamos ver quando falaremos aqui da tentação de Jesus, ele tentou pegar Jesus também nos seus sentidos. Então nós vemos que essas são as duas vias. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado. Quando falamos aqui a tentação é um fenômeno humano, estamos querendo dizer exatamente que Deus não tenta ninguém. Tiago, capítulo 1, verso 13, está escrito assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E a ninguém tenta. Mas, pastor, não é uma contradição? Não está escrito que Deus tenta? Deus prova para nos avaliar. E quando Deus vem nos avaliar, Ele vem com a intenção de saber o que está dentro de nós. Se vamos obedecer a sua palavra ou não vamos obedecer a sua palavra. Essa é a intenção. Como assim, pastor? Deuteronômio 8. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, está escrito assim: e te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, em algumas traduções está a tentar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Quando Deus vem, quando Deus permite nós passar por uma prova, é porque o Senhor, Ele quer saber o que está no nosso coração. Se nós vamos ser leais, se nós vamos ser fiéis e, acima de tudo, se nós vamos guardar ou não vamos guardar a palavra. Se vamos honrar ou vamos desonrar a palavra. Ele quer saber, dentro de nós, quem nós somos. Ele quer saber exatamente isso. Por essa razão, Ele permite as provações, as lutas, as dificuldades, passar fome, as privações.
Ele permite. E por que o Senhor permite essas privações? Porque Ele quer saber se nós vamos servi-lo ou não. Ele quer saber se seremos fiéis ou não. Ele quer saber se nós seremos leais a Ele ou não. Esse é o propósito. Mas nunca é como o diabo faz. Que o propósito do diabo ao tentar o homem é levá-lo a quebrar princípios, é levar a desobedecer a palavra, é levar a ficar com raiva de Deus. Não, nosso Deus, quando permite essas coisas, é para provar se o nosso coração está com Ele ou não está. Se confia nele ou se não confia. Então a aprovação que vem da parte de Deus é exatamente para aperfeiçoar o nosso caráter. É isso que a lição está passando. É exatamente para isso. Porque Deus ele vai provar se eu quero servi-lo ou se sirvo a Ele apenas por aquilo que Ele me dá. Você lembra da provação que Jó passou? Que Deus permitiu lá? É muito claro. A provação que acontece ali com Jó é algo que Deus permite. Obviamente que o diabo ali está tentando para levar Jó a quebrar todos os princípios de Deus e desobedecer a palavra. Mas quando o Senhor nosso Deus permite o diabo fazer aquilo, é com a intenção de levar Jó a ser aperfeiçoado. Jó já era um homem que se desviava do mal. Jó já era um homem que era íntegro, era reto, era temente a Deus. No entanto, Deus queria levar Jó a ser um homem muito mais fiel do que era. E também provar para todos que Jó era um homem fiel. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Então a tentação ela vem nesse raio humano. Isso nos quer dizer que cada um de nós que passarmos pela tentação, obviamente eu preciso destacar que o Senhor Jesus deseja que nós venhamos constantemente orar a Deus e vigiar. E pedir sempre a Deus, Pai, não nos induza à tentação, ou não nos deixes cair em tentação. Obviamente que sempre o propósito de Deus é para que a gente ore constantemente diante do nosso Pai para a gente não cair em tentação. Porque é algo terrível. Mas se cairmos, se for pela permissão de Deus, Ele certamente nos dará o escape. Ele certamente abrirá uma porta. Ele certamente nos deixará, uma saída para que nós possamos suportar tudo aquilo e cantar o hino da vitória. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Tópico de número 2, o Senhor Jesus e a tentação. Como o Senhor lidou com a tentação? Porque isso aconteceu com ele. Isso acontece com todos nós. Isso pode acontecer comigo, com você. Nós podemos ser tentados. Mas o importante é que nós estejamos em oração. Quando o Espírito de Deus leva o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, estava aqui começando a provação de Jesus, porque era uma permissão do nosso Pai. Ele permitiu, foi o Espírito que levou, não foi ele. E aqui nós precisamos reiterar uma coisa importante. Entrar em tentação por falta de vigilância é uma coisa. Entrar numa tentação sendo permitida pelo Espírito, pelo nosso Deus, é outra. O Senhor foi levado. Era necessário ele passar por aquilo, como muitas das vezes, amados, será necessário a gente passar por determinadas situações, sim. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Mas para quê? Para nos sucumbir, para nos destruir, para nos derrotar? Não, isso é propósito do diabo. O propósito de Deus, não. O propósito de Deus é glorificar o nome dele na nossa vida, como fez do seu filho. Levou o Espírito Santo, conduziu Jesus ao deserto. Marcos capítulo 1, verso 12 e 13, Lucas 4, 1 e 2, e o próprio Mateus capítulo 4. E lá ele passou 40 dias, diz a Bíblia, jejuando e orando e enfrentando, porque Marcos chega a dizer que ele ficou no meio das feras. Então, durante esses 40 dias, ele estava sendo ali testado, tentado, provado, E diz a Bíblia que ao passar os 40 dias ele teve fome. E diz a Bíblia que o adversário chegou, o tentador chegou. E diz a palavra de Deus que o objetivo do diabo, ao chegar ali,
No momento em que Jesus teve fome, naqueles 40 dias, que nos dá a entender que o jejum que ele praticou ali foi apenas de abstinência de alimento, mas não de água. Isso nos deixa muito claro que o Senhor Jesus ali teve fome. E quando ele teve fome, diz a Bíblia Sagrada, que o diabo chegou e ofereceu: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Mas qual era o objetivo dele com aquilo? Era desviar o Senhor do propósito. Era levar o Senhor Jesus a satisfazer os seus desejos, contrariando a vontade de Deus. Esse era o propósito. O propósito do diabo era fazer Jesus desobedecer a palavra, desonrar a palavra, não atentar para a palavra e fugir do propósito de Deus. Quando nós percebemos Efésios capítulo 6, verso 10, e lá está escrito: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo está querendo dizer para todos nós que nós devemos se fortalecer no Senhor. E como é que eu me fortaleço? Como é que eu me robusteço? É com a palavra, irmãos. É lendo a palavra, é se alimentando da palavra. Se o corpo físico do Senhor Jesus, depois de 40 dias de jejum, estava fraco, seu espírito, porém, estava alimentado com a palavra. Aqui nós vemos o Senhor Jesus orando, jejuando e meditando na palavra. E nós vemos que a sua vitória se deu em cima disso. Por quê? Porque jejuar, orar e meditar na palavra é se fortalecer no Senhor e confiar inteiramente no poder de Deus. Toda a confiança, toda a autoconfiança se esvaiu. E toda a confiança que ele tinha fora no seu Deus, no seu Pai. É assim que vencemos as tentações. É quando toda a autoconfiança acaba e nós nos fortalecemos no Senhor e confiamos na força do seu poder. E aqui o Senhor vence essa tentação, porque foi assim que ele agiu. Quais foram as áreas que Jesus foram tentados no deserto da tentação, no monte da tentação? A área física, a natureza divina e a sua área espiritual. Na área física, ele apresenta a necessidade de alimento, a necessidade de se alimentar, o que foi de prontamente rejeitado. Toda oferta que o diabo ofertar para você, rejeite. Ela só tem o intuito de destruir você e levar você a desobedecer a palavra de Deus. E de pronto Jesus rejeitou, mostrando para ele que quando o Pai permite nós passarmos por necessidades básicas, é tão somente para sondar o nosso coração e glorificar o nome dele na nossa vida. Aí lembrou de Deuteronômio 8, dizendo para ele que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando tentou ele, levando ele para um outro cenário, tirou daquele cenário de necessidade e levou ele para o pináculo do templo. E quando chegou lá, ele usou a palavra e dizia: está escrito, lança-te daqui abaixo, que aos teus anjos dará ordem para que tu não tropece em nenhuma pedra. Usou o Salmo 91 para Jesus. Ali, ele queria apanhar Jesus na grandeza que o homem pretende sempre ter. Ele queria fazer como ele fez com Adão e Eva, dizendo: não, você sabe por que Deus não permite você comer aquilo? É porque Deus não quer que você seja como ele, porque se vocês comerem, vocês vão ser Deus. E essa grandeza levou Adão e Eva a cair. Ele tentou fazer isso com Jesus também. Te lança daqui, tu é grande, tu és o bom, tu és o melhor, né? Tu és o mais capacitado, tu és o Messias, eles vão te aplaudir, eles vão te adorar. Te lança, que com esse feito miraculoso dos anjos te ampararem, eles não terão dúvida que tu és o verdadeiro Deus. E Jesus
Disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O Senhor não caiu na armadilha. Não caiu na armadilha de ser endeusado pelo diabo. Irmãos, quantos de nós estamos deixando o diabo nos endeusar? E Jesus não caiu. Vendo que Jesus não caiu, ele partiu para a última e mostrou para o homem o desejo do coração humano: poder, riqueza, fama, glória, tudo isto te darei. Mas qual era a razão dele dar tudo aquilo? Era que se Jesus se prostrasse e o adorasse. Disse, olha, tu vai ter reino, os judeus vão te abraçar, tu vai reinar, eles vão te considerar como Messias, não vai ter cruz, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, vai ter só glamour, glória, fama, poder, reino. E Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Não troque a sua comunhão com Deus por qualquer coisa desta vida. Não troque por nada. Não troque por ninguém. Mantenha a sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Como disse o evangelista João, a minha comunhão, a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito Santo. E eu não abro mão disso. Eu não abro mão por dinheiro, eu não abro mão por prazer, eu não abro mão por fama, por glória, por riqueza, nada. A minha comunhão é com Ele. Louvado seja Deus. Disse, vai-te, somente a Ele eu vou adorar. Chegamos no terceiro item que fala como Jesus venceu. Sabe como o nosso Senhor Jesus venceu o diabo? Com a palavra, obviamente. Mas na prática, foi uma resistência a todas as ofertas que o diabo ofertou. Todas as ofertas que foram ofertadas pelo diabo para o Senhor, ele simplesmente rejeitou e não aceitou nenhuma. Nenhuma. Eu falei na lição que falava sobre os inimigos do cristão, que quando nós lidamos com o primeiro inimigo, que é o diabo, como nós devemos vencê-lo. Eu usei Tiago e eu quero novamente usar a expressão de Tiago 4:7. Se você quiser me acompanhar, apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Tiago deixa claro o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 10. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Como Jesus venceu? Resistindo o diabo. E de que maneira, pastor, ele resistiu? Se sujeitando a Deus. Se sujeitando à vontade de Deus. Porque era a vontade de Deus ele estar ali e passar por aquilo. Ele não tinha por que chutar o pau, ele não tinha por que jogar tudo para o ar, não, era a vontade de Deus, ele tinha certeza. E a pergunta que eu faço é, você tem certeza daquilo que você está passando? Que é a vontade de Deus? Porque quando a gente está passando por alguma situação difícil, mas a gente sabe que é a vontade de Deus, a gente se submete e se sujeita à vontade do Espírito. E a vitória de Jesus estava nisso, de se sujeitar, de se submeter à vontade do Espírito Santo ali, que foi o Espírito que o levou e foi o Espírito que o trouxe de volta. Então ele se submeteu inteiramente à palavra de Deus. A arma do Espírito, a chamada espada do Espírito em Efésios 6, é a palavra de Deus. E foi essa arma de ataque que ele sacou para se defender daquelas ofertas malignas e diabólicas que levariam ele fatalmente a desobedecer a palavra e sair do propósito do Pai. Então nós vemos aqui nesse texto que o nosso Jesus venceu a tentação, lembrando-se da palavra de Deus. Está escrito, Satanás, está escrito e está escrito. Foi se sujeitando à vontade do Espírito, a palavra. Foi se sujeitando a isso que o Senhor venceu. Foi honrando a palavra. Irmãos,
todo o propósito do diabo será nos levar a desobedecer a Bíblia. Será nos levar a desonrar a palavra de Deus. Foi isso que ele fez com Adão. Ele logrou êxito com Adão, porque ele fez Adão desobedecer a palavra. Mas com Jesus não. Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele passou. Mas aquilo que ele passou não levou ele a desobedecer ao Senhor. Muito pelo contrário. Aquilo que ele padeceu levou ele a confiar mais no Pai e se entregar ao Pai. E vencer aquela tentação, aquela provação. Por quê? Porque ele se submeteu. Ele se humilhou ao Pai. Ele poderia fazer tudo aquilo? Sim, poderia. Se ele quisesse, ele poderia transformar as pedras em pão. Se ele quisesse, ele poderia se jogar. Se ele quisesse, ele poderia fazer tudo. No entanto, ele decidiu no coração dele obedecer a palavra. Às vezes nós estamos vivendo essa mesma situação. Às vezes, o Senhor permite uma determinada oposição ali. E coloca a porta da exaltação e a porta da humilhação. E às vezes, sabe qual é que a gente escolhe? A da exaltação. Quando Deus, na verdade, gostaria que nós primeiro descesse e se humilhasse perante o Senhor. Porque Ele nos exaltará. O apóstolo Pedro chega a dizer que Deus, ao tempo de Deus, Ele nos exaltará. Não é o nosso tempo. Então, se é o tempo de nós passarmos por aquele momento ali, de humilhação, passe dando glórias a Deus, porque no tempo do Senhor, Ele nos exaltará. E foi isso que aconteceu com Jesus. O tempo de vida na terra de Jesus era o tempo de humilhação. Você vê que quando Paulo tem a revelação da vinda de Jesus para a terra, ele vai dizer que ele esvaziou-se e humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, em tudo, o nosso Jesus se anulou. O nosso Jesus se esvaziou, mesmo tendo a sua própria vontade. Mas ele disse, não, Pai, faz a tua vontade. Não faz o que eu quero, mas seja como tu queres. E ele deu a primazia para a palavra de Deus e para a vontade de Deus. Foi assim que ele venceu o nosso adversário. E nós venceremos de igual maneira, quando dermos a primazia para o Pai, quando entregarmos a nossa vida para o Pai e deixar Ele dirigir. Ele sabe o que é melhor para nós. E se nós estamos passando por algum tipo de provação ou tentação, nós temos que entender que dentro dessa tentação, o escape sempre estará lá. Nós sempre teremos uma escolha de nos exaltar ou de nos humilhar diante de Deus. Nós sempre teremos uma escolha de honrar a palavra ou desonrar a palavra, obedecer a palavra ou desobedecer a palavra, porque dentro desse processo, Deus também estará olhando para o nosso coração. Como está a sua vida? Como você tem se colocado diante de Deus nas horas das provações? Terceiro e último tópico para a gente concluir. Resistindo à tentação. Já vimos como Jesus resistiu. Ele é o nosso modelo, o nosso maior exemplo. Resistindo à tentação. A tentação não respeita ninguém. Nesse caminho, nessa jornada, até chegar ao céu, nós seremos constantemente provados. Nós seremos. Haverá tentações, irmãos. Tem gente que pensa que eu vim para Jesus e vai ser um mar de rosa. Não, não é bem assim. Obviamente que teremos momentos de grande prazer e alegria, e serão grandes esses momentos. Mas também passaremos por momentos difíceis, irmãos. Não pense que tudo aceitei, está tudo bem, está tudo certo, pronto. As coisas vão mudar. Não é assim. Nós vamos ter provação, nós vamos passar por tentação, nós vamos passar por luta, por dificuldade algumas vezes. Não será sempre, mas passaremos. E todos, sem exceção, todos nós somos tentados. Ou internamente, produzido por nós mesmos, os nossos desejos, ou sendo atacado pelo diabo, externamente. Mas todos.
E por mais que, note isso, por mais que eu ore, eu jejue e eu medite na palavra, isto não me isentará de passar por tentação. Porque se isso isentasse, Jesus não passaria. E ele estava orando, jejuando e lendo a palavra, meditando. No entanto, ele passou. Isso quer dizer que todos nós passamos, não tem jeito. Ah não, o fulano passa por tentação porque ele não lê, porque ele não ora, porque ele não jejua. Você está equivocado. Você está grandemente equivocado. Todos nós passamos. Quem ora, quem não ora, passa. Quem jejua, quem não jejua, passa. Quem lê Bíblia, quem não lê Bíblia, passa. A diferença é que se orar, jejuar e ler a palavra, você passa de uma forma diferente. Passa como um vencedor. Se você não ora, não lê a palavra, não jejua, aí fica difícil. Aí ao invés de você triunfar, que foi o que a nossa verdade prática falou, em vez de nós triunfarmos na tentação, nós cederemos e sucumbiremos na tentação. Se caso não orarmos, vigiarmos e lermos a palavra. Então aí que está a diferença. Mas todos passam. Todos passam. Tá? Então, o que nós devemos fazer quando passarmos pela tentação? Tomarmos e assumirmos a postura que o nosso Cristo fez. É aquela postura ali. Glória a Deus. É assumirmos aquela postura de honrar ao Pai, de obedecer a sua palavra em qualquer situação. O propósito, obedecer a palavra, não sair da palavra, orar, jejuar. É tomando essa postura que nós vamos vencer as tentações, tanto interna como externa. Hebreus capítulo 2, verso 18, eu gostaria de fazer essa leitura. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Opa! Quando entrarmos em uma tentação, temos que ter em mente isso aqui. O nosso Jesus, ele foi tentado. Ele também passou. Porque todos passam. Não falei para você? Todos. Até Jesus não escapou. Todos passam. Porém, ele padeceu. Ele sofreu esses embates. E ele pode perfeitamente nos socorrer quando passarmos por isso. E por que ele pode perfeitamente nos socorrer? Aí o versículo 15 do capítulo 4 de Hebreus explica. Diz assim o texto: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso que ele pode nos socorrer, porque ele sofreu o que hoje muitos de nós passamos também. Ele padeceu. No entanto, ele não pecou. Ele não pecou. E por essa razão é que ele pode nos socorrer. Então nós entramos orando, jejuando, meditando na palavra e olhando para o nosso Jesus como nosso modelo. E como ele fez, a postura que ele tomou, nós devemos tomar também. Se ele jogou fora o egoísmo, se ele não quis saber da exaltação, se ele não quis saber do glamour, nós também seguiremos as suas pisadas. Porque quando nós cedemos é quando nós fazemos o inverso daquilo que o Senhor Jesus fez. E detalhe importantíssimo, sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse é o detalhe. Sendo ele Deus, ele não se ufanou, se exaltou, eu sou, eu não. Ele se humilhou. E se humilhou até a morte de cruz. E passou por tudo. E venceu. Por que venceu? Porque ele
rejeitou aquelas ofertas. Ele não quis fazer nenhuma daqueles propósitos que o diabo lhe propôs no deserto. Ele fugiu daquilo. De toda a insinuação do diabo que estava por trás daquilo, ele fugiu. Ele fugiu. E esse é a chave. Fugir da tentação. A estratégia é sempre fugir. É não aceitar, é rejeitar aquilo. É interessante que a Bíblia Sagrada ela vai falar de muitas fugas. Muitas fugas. Por exemplo, 1 Coríntios 6,18 está escrito: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Mas o que ele diz? Fuja. Fuja dos desejos da prostituição, da porneia. Fuja. Fornicação, prostituição, adultério. Fuja. Os desejos sexuais. Fuja. A Bíblia diz no capítulo 10, verso de número 14, que o homem deve fugir da idolatria. Ele diz: irmãos, fujam da idolatria. Fujam. E no capítulo 2 do livro de 2 Timóteo, que o texto está mostrando para nós aqui, 2 Timóteo capítulo 2, verso 16 ao 25, ele trouxe apenas o verso 22, mas eu gostaria de te mostrar desde o 16, se eu quero que você preste atenção nisso. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 16, diz assim: mas evita, em outras palavras, fuja os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra deste roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Fuja da fofoca. É uma armadilha, é uma tentação para te tirar da presença de Deus. E diz a Bíblia, verso 18, os quais se desviaram da verdade. Veja, a tentação tem esse cunho de desviar da verdade, do propósito de Deus. O verso de número 22 diz assim: foge também. Veja como ele está numa sequência, para que você fuja. Foge também, diz a Bíblia, dos desejos da mocidade. Foge desses desejos. Foge desses estímulos da juventude. Foge. Porque isso fatalmente levará a pecar. Então diz aqui o texto: foge também dos desejos da mocidade. Diz o texto, verso 23, rejeita as questões loucas. Quanta gente sendo tentado por isso. E sem instrução, sabendo que produzem contendas. Rejeita, foge disso. Porque ao homem de Deus, diz o texto, versículo 24, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Deus aqui está mostrando para nós que nós precisamos e devemos rejeitar a tentação. Não ceder a ela, mas triunfar sobre ela, fugindo das insinuações, né? Fugindo. Concupiscência da carne, a gente aprendeu lá nos inimigos do cristão, o mundo tem a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Fuja dessas coisas. Pastor, para concluir a lição, que é o último tópico, o último item, pastor, e se eu não aguentar? E se eu sucumbir? Se ao invés de eu triunfar, orando, jejuando, meditando na palavra, fugindo dessas coisas, e se eu ceder, se eu cair? O que eu faço? A lição diz, arrependa-se. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. O verdadeiro arrependimento, conforme a lição passada que nós passamos, o verdadeiro arrependimento, meu amado, está em Provérbios 28:13. Nós falamos na lição passada. O que está escrito, pastor, em Provérbios 28:13? Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, e os que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessando e abandonando. Foi a lição passada. Não
Haja como agiu Adão. Fuja da síndrome de Adão. O que é isso? É sempre buscar um culpado para os teus erros. Adão, o que tu fizeste? Senhor, foi a mulher que tu me deu. Foi ela que me levou a pecar. Eu não fiz nada, Senhor. Nada, eu não fiz nada. A Eva pegou a minha mão à força, pegou aquele fruto à força, colocou na minha boca, fez os meus maxilares se moverem, mastiguei, meus dentes moeram, e ela fez a minha língua engolir, eu engoli, Senhor. Foi a Eva. E sabe o que mais, Senhor? A culpa é sua, foi o Senhor que me deu ela, eu estava bem aqui. Em outras palavras, foi exatamente isso que Adão quis falar. Muita gente, ao ceder a sua carne, aos seus próprios desejos, ou às tentações que o diabo lhe impõe, ao invés de reconhecerem os seus erros, como fez o filho pródigo, como fez Davi quando foi confrontado, sabe o que fazem? Buscam sempre um culpado. Nunca tem a coragem de assumir e dizer, eu pequei, e somente pequei, como fez o filho pródigo. Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Eu pequei. Reconheceu. Não reconhece. A síndrome de Adão. Sabe o que alguns dizem também? Senhor, a carne é fraca. A carne é fraca e nós somos bandos de sem vergonha. Todos nós. Que utilizamos desse expediente. Dizendo que a carne é fraca. Querido, o que eu quero dizer é que nenhum de nós estamos isentos de pecar. Nenhum de nós. No entanto, Deus nos dá arma suficiente para vencer e nos dá o escape na hora da tentação. E se isso cair, o escape ainda continua de pé. Ainda continua. Como assim, pastor? Deus só quer que nós reconheçamos e nos voltemos para Ele. E voltemos para o caminho. O que Ele não aceita é que nós venhamos ficar jogando a culpa para o outro. Eu saí da igreja por causa do fulano. Eu não participo mais de oração por causa da ciclano. Você não fez nada. Não, mas coitadinho de você. É um vitimismo. Querido, nós temos a condição de vencer as tentações. Mas se porventura caímos no combate, temos como nos levantar. Agora precisamos reconhecer, assumir, confiar no Senhor, confessar para Ele, se arrepender de verdade e desfrutar do perdão, porque o perdão está à nossa disposição. Nós precisamos assumir a postura de Cristo para não cair e sucumbir em tentação, porque Ele não caiu. Mas se cairmos pela nossa fraqueza humana, lembre-se, se você não encobrir, se você confessar e abandonar, você vence. Jesus te restaura, Jesus te perdoa, mas não siga a síndrome de Adão. Seja macho, seja fêmea. Errou, fez o que não era para fazer, cedeu, caiu na tentação, pecou, levante-se e diga, não, fui eu que fiz. Foi eu, Senhor, me perdoa. Eu vou me esforçar o dobro para não mais cometer o que eu fiz. E levante a cabeça e siga em frente. Deus ama, Deus nos honra quando nós somos sinceros e fiéis a Ele. Que Deus te abençoe com esta palavra. Resista. E eu quero terminar com uma palavra muito simples de Hebreus. Ele chamou a atenção dos seus irmãos e disse assim, vocês ainda não resistiram até o sangue combatendo contra o pecado. Resistam. Há possibilidade, há condição, nós podemos resistir. Como eu faço isso, pastor? Se submeta à vontade de Deus, à palavra de Deus. A palavra de Deus. Honre a palavra. Decida hoje honrar a palavra de Deus. E então, resista ao diabo. E eu termino concluindo com a leitura da lição, no versículo de 11, que diz assim, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Quando o homem decide honrar a palavra de Deus, se submeter à vontade do Espírito Santo do Senhor, o diabo vai embora.
Por quê? Porque você está resistindo. E é resistir o diabo e ele fugirá de vós. Que Deus te abençoe com esta palavra. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus.